Meu nome é Érica Bastos. Eu fiquei aproximadamente 10 anos na Igreja Universal sem receber o batismo com o Espírito Santo. Eu cheguei na Universal através do convite da minha mãe. Eu tinha um vazio gigante e que a gente quer se livrar, a gente não vê sentido na vida da gente. E isso é algo difícil de lidar. E eu tinha esse vazio muito grande e cheguei. E a igreja, algo agradável, eu gostava das músicas, das canções, mas eu tinha uma dificuldade de me entregar. A minha grande dificuldade, eu guardava só para mim, era a dificuldade de crer em Deus. Eu sou formada em matemática e física e é uma área de exatas, é uma área que a gente quer explicação para todas as coisas. Então, isso fazia com que eu tivesse muita dificuldade de entender Deus, de acreditar sem respostas para várias perguntas. Essas dúvidas me incomodavam muito. Eu não comentava com ninguém, mas sempre foi uma sombra sobre a minha vida, a minha cabeça. E aconteceu que durante esse período eu mudei de residência e fui para uma igreja universal mais simples. E ali tinha apenas 20 membros e tinha um pastor que me chamou muita atenção, que eu nunca vou esquecer. E ele tinha muita dificuldade de ler e eu dentro de mim, pensava, poxa, mas o que ele pode me ajudar? Eu gostava da igreja, eu via sinceridade, então eu permaneci. E esse pastor fez um desafio muito interessante. Ele falou que aquela igreja que tinha 20 membros apenas, que ele queria levar ela para um lugar que tinha para 1000 assentos. E eu achei muito engraçado, porque aquilo era impossível, Inclusive, ela era numa rua de terra. E aí eu fiquei, ele falou, vamos orar ao redor do imóvel para qual nós vamos passar. Eu até ajudava, com as pessoas ao redor do imóvel, orando, que era grandíssimo, era o melhor imóvel da região. E eu dentro de mim, eu achava muito engraçado, ria muito, ela isso é impossível, ele não vai conseguir. E por espanto meu, aquela igreja saiu de 20 membros para um lugar de 1000. E eu vi que algo extraordinário aconteceu naquele lugar. Essa foi minha primeira virada de chave para crer. A segunda coisa foi que me chamaram para evangelizar e eu fui. E eu tinha orgulho de mim, porque eu falava muito bem, muito simpática, tinha um bom discurso e evangelizando ali com o senhor Zezinho, que mal sabia falar. Nós foi, nós vai. E eu falei, ai gente, coitado, o senhor Zezinho não vai conseguir levar as pessoas para a igreja dessa maneira. Para minha surpresa, ninguém que eu convidava ia. E o senhor Zezinho, que mal sabia falar, eu via chegando as pessoas, inclusive algumas pessoas que até foram mal educadas com o senhor Zezinho, chegando na igreja. E isso me deu um choque. Eu falei, tem algo errado comigo. Isso não é normal. Eu cheguei em casa e fiquei triste, angustiada com isso, pensando, meu Deus, o que eu tenho? Que eu tenho que as pessoas que eu chamo, não faz sentido as coisas que eu falo. E eu naquele pensamento, sozinha na minha casa, ali na hora do almoço, chega uma amiga do nada, que também frequenta a igreja, e me trouxe uma folha universal. E falou, Érica, eu te trouxe uma reportagem que é muito forte. E já a primeira mensagem grande já foi um impacto, foi Deus falando comigo. Falava que Deus, ele tinha escolhido as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Ele tinha escolhido as coisas mais desprezíveis desse mundo para tornar nada aquelas que se acham. Então foi para mim. Deus estava me respondendo o porquê que todos que eu chamava, ninguém ia. É porque eu estava muito cheia de mim mesma, muito cheia de conhecimento, eu me achava alguém. Então Deus jamais poderia habitar em alguém assim, tão soberbo, tão, que se acha mais importante, que se acha melhor que as outras pessoas. E esperei minha amiga ir embora e assim que ela foi, as lágrimas desceram, porque eu entendi, naquele dia eu entendi
que Deus é muito maior que qualquer conhecimento. Ele é o conhecimento, né? Ele faz a diferença, não é a gente. Então, eu quis esse espírito, eu entendi que Deus existia e eu queria aquilo que o seu Zezinho tinha, aquilo que aquele pastor que mal sabia ler também tinha, e eu vi que era algo superior a qualquer conhecimento de livros, né? Comecei a ver que eu não era nada, que eu não era ninguém, e que se eu não descesse daquele pedestal, eu jamais ia subir e alcançar Deus. Comecei a jejuar, vamos orar, vamos fazer um propósito de oração, vamos ganhar almas, vamos nos dar mais. E tudo que as pessoas chamavam que me aproximava de Deus, eu comecei a fazer. Até o dia que eu consegui receber o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo numa quarta-feira, onde eu estava muito cansada para chegar na igreja. E eu me esforcei para levantar as mãos e falei, meu Deus, eu estou aqui porque eu preciso muito, porque eu quero muito, porque eu que preciso do Senhor, não é o Senhor que precisa de mim. Então, por isso eu estou aqui. Quando eu terminei de falar essas palavras, veio uma enxurrada de poder, algo lindo, sabe? É algo maravilhoso que não tem como esquecer. Eu tinha vários complexos, eu tinha várias dúvidas, e quando o Espírito Santo veio, tudo se foi. Os complexos, né, que eu me achava feia, as dúvidas, ninguém podia me convencer que Deus existia, mas o próprio Espírito Santo fez isso. As pessoas têm que ter o Espírito Santo, para elas ter esse tudo. Você pode não ter tudo, mas você tem a sensação de que você tem tudo. E eu não digo nem a sensação, porque a sensação é algo que passa, mas é a certeza de completude, de estar completamente ligada ao Criador. Isso é muito bom. Então é algo que realmente me preenche, me motiva, é o motivo do meu sorriso, é minha alegria. Olhe, para as pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu passei, que eu sentia que é mais difícil de eu me libertar da dúvida, de crer em Deus, era mais difícil do que se eu tivesse um vício. Então era algo que eu pensava, quem vai me ajudar? Quem vai tirar? Ninguém vai conseguir responder, nem a ciência, muito menos a igreja vai conseguir responder essas dúvidas que eu tenho. Então, para você que tem essas dúvidas também, olha, persevera, siga buscando, busca o Espírito Santo, porque ele, quando ele vem, ele sana todas as dúvidas, não tem mais dúvida. Ninguém precisa te responder nada, ninguém precisa te aconselhar, ninguém precisa te falar nada, porque você já tem as próprias respostas. Então, se você é uma pessoa como eu, que tem muitas dúvidas, busca, porque só o Espírito Santo, ele pode sanar todas as dúvidas que o ser humano tem.